Olá família, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, tudo bem com vocês? Eu vou falar assim família e eu costumo usar esse termo, família, porque nós somos uma família em Cristo Jesus e no reino de Deus nós somos irmãos em Cristo. Então assim, sempre que eu me dirigir a vocês, eu vou me dirigir dessa maneira, com muito carinho, apesar das nossas interpretações diferentes, os nossos pontos de vista diferentes, as nossas ações diferentes, somos uma família em Cristo Jesus. Então, olá família, tudo bem com vocês? Adriano Souza aqui para te desejar uma excelente noite, eu espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós iniciamos o nosso plano de leitura. Hoje nós fizemos a leitura do nosso primeiro dia, e nós lemos sobre Isaías, Miqueias e João na leitura de hoje. Hoje nós temos uma jornada de 186 dias da leitura da Palavra de Deus relacionada ao Novo Testamento, ok? Mas a gente começou o Novo Testamento por Isaías. Como pode isso? Iniciamos falando sobre Miqueias, os profetas do Antigo Testamento. Como funciona isso? Vamos lá que eu vou te explicar rapidamente sobre isso. O período dos profetas foi aproximadamente 750 a 450 anos antes de Cristo. Amém? Eles vinham profetizando e geralmente eles profetizavam sobre a situação de Israel. Seja assim, a situação não de miséria, material, não de pobreza material, mas a questão principal era espiritualidade. Era o principal tema abordado, a importância que eles davam pela espiritualidade. Então eles falavam muito sobre isso, que o povo estava fora dos caminhos, o que o povo estava errante, e eles sempre vinham com essa mensagem de que o povo estava em pecado, o povo estava errado e o povo tinha que se voltar para o Salvador, tinha que se voltar para Deus. E os profetas de Isaías e Miqueias vêm profetizando sobre o príncipe da paz, o rei dos judeus, o senhor dos exércitos, Vem falando sobre isso. Mas por que nós começamos então com o Antigo Testamento, já que a proposta é o Novo Testamento? Lembre-se que nós estamos fazendo a leitura de algo cronológico, de acontecimento de fatos. Então assim, puxamos essas duas passagens que falam sobre o Antigo Testamento, mas profetizam sobre a vinda do Messias, a origem do Messias. Preste bastante atenção nisso. Eles falam sobre isso, cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu ano, do seu período, mas eles vinham com essas informações. E aquilo que eles profetizaram, olha só, que o último tempo foi 450 anos antes de Cristo. Aquilo que eles profetizaram se cumpriu. Aquilo que eles profetizaram aconteceu. Aconteceu do jeito que estava escrito. Amém? Então, assim, é para a gente despertar e entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. A palavra do Senhor, ela diz que passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Ou seja, passarão anos, séculos, milênios, gerações, mas a palavra de Deus vai se cumprir. E hoje estava conversando com o pastor Jefferson, gente boa demais, e a gente estava conversando sobre isso, sobre o cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela garante que a promessa de Cristo é que ele voltará para buscar a sua igreja. Então esteja você, estejamos todos nós preparados para a volta de Cristo, para que ele venha nos resgatar deste plano terreno e nos transportar e nos levar para o reino de luz. Então assim, lembre-se sempre disso, voltando aqui sobre o Antigo Testamento. Lembrando que a Bíblia, eu tenho 3 Bíblias, na verdade eu tenho 4 Bíblias, de papel. Essa aqui foi uma das primeiras Bíblias que eu tive, que eu comprei, na verdade, uma das primeiras Bíblias e mais completas das minhas Bíblias, Essa foi a primeira versão ARA. Essa aqui é a segunda Bíblia que eu
usei por um bom tempo. Essa aqui já está mais gasta, né? Como você pode observar, a capa já foi embora, mas foi bem usada, graças a Deus. Essa aqui já é a versão nova Almeida atualizada, tem um pouquinho menos de recurso. E essa aqui é a da Nova Vida, dos 60 anos da Nova Vida, que tem uma capa mais luxuosa, né? Mas o conteúdo é o mesmo delas, e eu tenho essa versão aqui, né, no meu tablet. Essa versão aqui no meu tablet. E é hoje a que eu, né, uso bastante, porque me acompanha para todos os lugares. Está sempre comigo. E eu também tenho algumas outras Bíblias também no meu telefone, né, no meu smartphone, graças a Deus, que aí quando eu preciso, eu estou ali lendo em outras versões a palavra de Deus. Bom demais? Então, com todo esse conteúdo aqui, a gente vai tirando um pouquinho, extraindo um pouco da palavra de Deus. Essa aqui é interessante porque tem o plano de leitura da Bíblia, tem dicionário, tem uma série de coisas. Tem aquelas marcações, sabe? Do antigo, né? Que você fazia, né? Plano de leitura. Isso é muito bom. Eu já li a Bíblia algumas vezes, né? Mas nunca fui inspirado e motivado pela competição. Né? Vou competir, o campeonato de quem lê mais a Bíblia nunca foi o meu interesse. Eu sempre quis mesmo era aprender mais sobre a palavra de Deus, e eu sempre fiz os meus planos de leitura, o meu propósito de leitura com Deus. E a Bíblia também fala sobre isso: tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Então, assim, esse plano de leitura que nós estamos lendo nessa comunidade de 40 pessoas que nós temos aqui, inscritas, né? A gente está ligando não só aqui na terra, olha que benção, a gente está ligando também nos céus. Deus está nos olhando, Deus está nos abençoando, né, neste plano de leitura. Então, acredite, né, é o Espírito de Deus tocando no seu coração, e a gente segue aí apaixonados por Cristo, apaixonados pelo nosso Deus. Amém? Oh, glória! Que bom! Eu tenho certeza que você está aí glorificando ao Senhor. Isso é bom demais. Bom, vamos lá. A gente falou, gente, sobre o Antigo Testamento, né? Isaías. Por que a gente começou lendo Isaías? Por que o primeiro livro foi Isaías? Eu quero te dizer o seguinte. A Bíblia, como eu estava dizendo, eu vou pegar essa daqui da Nova Vida, né? Que é mais bonitinha, né? Mais linda, né? Não querendo diminuí-la. Então essa Bíblia ela é composta por 66 livros, amém? Sendo 27 do Novo Testamento e sendo 39 do Antigo Testamento. Isso é a Bíblia Sagrada. 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. Então você soma isso tudo, é a palavra de Deus. Por que eu estou falando sobre isso e por que nós puxamos por Isaías? Porque Isaías profetizou, Miqueias profetizou e outros também profetizaram, mas esses dois foram mais diretos, mais precisos, né? E eles profetizaram sobre o Messias, sobre Cristo. E veio o Novo Testamento, olha só, chegou o Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento é uma continuação do Antigo Testamento. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Presta atenção nisso porque isso é importante demais. Estou chamando a sua atenção para isso, gente, pelo seguinte, porque hoje em dia nós temos algumas doutrinas, né? Nós temos algumas pessoas, alguns líderes, e eu não estou aqui para criticar líderes, esse não é o objetivo do nosso estudo, mas é o seguinte, alguns líderes, eles dão importância ao Novo Testamento e desprezam o Antigo Testamento, ou vice-versa, dão ênfase ao Antigo Testamento e desprezam um pouco o Novo Testamento. Isso está completamente errado, porque a palavra de Deus, ela é uma só. E ela é composta por esses 66 livros que você tem aqui em suas mãos. A única coisa que difere é o seguinte, a forma como Deus se comunicou. No Antigo Testamento, nós temos uma maneira como Deus se comunicou com a humanidade. No Novo Testamento, nós temos uma outra abordagem de Deus, né, através de Jesus Cristo, seu Filho. Mas o autor continua sendo Deus. Amém? O autor continua sendo Deus. Tenha isso no seu coração. É Deus. O que falarem sobre diferente disso? Não, segue só o novo, esquece o antigo.
segue só o antigo, esquece o novo. Queridos, isso não é o evangelho, isso não está correto. Lembrando que Jesus mesmo falou sobre isso, que ele veio para cumprir. Ele não trouxe uma nova palavra, ele não trouxe um novo mandamento. Ele veio para cumprir aquilo que foi determinado por Deus. Então tenha isso no seu coração para que você não seja enganado, persuadido aí por ninguém. E aí então a gente segue, né, no Novo Testamento, porque é uma continuação do Antigo Testamento e é uma maneira mais fácil da gente entender os planos de Deus, a abordagem de Deus, né, para a gente como igreja, para a gente como filhos de Deus. Então, tenha isso no seu coração, mesmo sendo antes de Cristo, nós temos aí 750, né, o período dos profetas, foi mais ou menos de 750 a 450 antes de Cristo. Então, tudo aquilo que foi profetizado foi se cumprindo em Cristo Jesus. Contudo, ainda tem algumas coisas para acontecer. E tenha isso no seu coração. Por que eu estou enfatizando os anos, né, da profecia ao cumprimento? Por que eu estou te falando sobre isso? Porque assim, o que foi profetizado se cumpriu em determinado tempo. E a promessa de Jesus no Novo Testamento é que ele voltará para buscar a sua igreja. Então esteja preparado em relação a isso, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar você e eu. Amém? Por isso que nós precisamos estar preparados. Lembrando que a Bíblia, a palavra de Deus, vou trazer isso aqui agora, para ela não ficar com ciúme. A palavra de Deus é um livro onde você se edifica tanto na fé quanto na prática. Não dá para você viver uma coisa e desprezar a outra. É fé e prática. É leitura e cumprimento daquilo que está sendo lido. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. É por isso que a gente está fazendo esse plano bem lento, né? De 6 meses. Já fiz alguns planos, por exemplo, o Novo Testamento em 40 dias. Já fiz o Novo Testamento em 80 dias. Mas é aquela pauleira, né? São 13 capítulos, é direto, é puxado. Mas esse aqui é mais suave. O primeiro versículo que nós lemos, o primeiro capítulo, a primeira passagem que nós lemos é de Isaías. E ele fala, né, no título aqui da minha Bíblia, o príncipe da paz. E ele segue, né, com algumas informações sobre Cristo, falando sobre Jesus Cristo. Aí vem com Miqueias, capítulo 5, do versículo 2 ao 5. Eu espero que você já tenha lido. Se você não leu, você vai saber agora. Ele fala sobre o nascimento do Messias e o seu reinado. Ele já dá um pouquinho mais de detalhes sobre o nascimento do Messias, olha lá, em Belém. Olha só que bênção. Ele já vem falando um pouquinho mais sobre o menino Jesus, o Filho de Deus e a sua origem. Beleza. E, por último, a terceira passagem que fala sobre João. Aí a gente entra no Novo Testamento, né? Falando sobre João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. João, eu vou trazer aqui uma ênfase um pouquinho maior, né? Sobre João, por quê? Porque João ele tem um conteúdo que às vezes pode ser um pouquinho complicado de entender, né? Vamos lá, vamos falar sobre João, rapidamente, pouquinha coisa, né, sobre João. Versículo do 1 ao 5, ele fala sobre Jesus, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Deus e o verbo, Deus e Jesus, eles são um, né? Eles são um, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas aqui ele fala especificamente dizendo o seguinte: os três estavam em concordância, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas João começa falando aqui sobre Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, a importância de Jesus.
Mas em João também a gente tem um entendimento, né? Como eu até falei sobre a comunicação. O autor da palavra, o autor da Bíblia, da comunicação sempre foi Deus. João 3,16 fala sobre isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, ou seja, Deus é o autor, Jesus era o autor também, o Espírito Santo, eles são um. Amém? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Versículo 4, versículo 5, olha só. A luz resplandece nas trevas. Passagem de Isaías falava que o povo estava em trevas e viu grande luz. A luz era Jesus, como João aqui está abordando. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E dessa mesma forma, as trevas não prevalecerão na sua vida. Acredite nisso, confie nisso, porque Deus é o autor da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, seguindo. Ele fala aqui no versículo 6, né, de João, que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Preste atenção que primeiro ele fala sobre Jesus, os primeiros 5 versículos, e depois no versículo 6 ele está falando sobre a pessoa de João. João Batista, tá? João Batista, filho do sacerdote Zacarias e sua mãe Elizabeth, né? Que foi aquela voz do que clama no deserto. Lembra disso também, essa profecia? Voz do que clama no deserto, ele está falando de João Batista. E João, o significado do nome João, eu fiz questão aqui de trazer para você, significa Jeová é um doador gracioso. Isso significa João, né? Vamos lá, também temos aqui como conhecimento, né, para gente. Ele começa falando aqui do versículo 6, falando sobre João, que é essa testemunha de Jesus, que vem falando sobre Jesus. E nós temos o livro de João, esse 4º livro do Evangelho, que se chama João. Autor, João, discípulo de Jesus, aquele discípulo amado de Jesus, né? Então nós temos João Batista, é quem ele vem narrando, que é uma testemunha de Jesus, é o antecessor, né? Veio antes de Jesus, preparando o caminho para Jesus. E a gente tem aqui como João, o autor deste livro, discípulo de Jesus, e também do livro do Apocalipse. Também é o mesmo João. Isso para efeitos de conhecimento, para que você tenha isso consolidado no seu coração e não tenha dúvidas em relação a isso. Eu espero que a leitura tenha abençoado a sua vida, que você já tenha um entendimento, né, da profecia, dessa importância da palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Existiu uma pessoa que me mandou uma mensagem, achei muito bacana, eu vou enfatizar aqui, não vou citar o nome dela, mas da nossa comunidade, graças a Deus, com 40 pessoas que se inscreveram e outras que estão acompanhando, eu tenho certeza, indiretamente, através de outros. Não tem problema algum, né? E vamos seguir aí da mesma forma. Eu só falei a questão de se inscrever, dando uma ênfase rapidinho nisso. Por quê? Porque eu vou mandar a passagem diretamente para essas pessoas. Então, assim, elas vão receber todos os dias, 6 horas da manhã, essa mensagem vai tocar no WhatsApp. Pá. Por isso é a inscrição. Mas eu vou compartilhar também o plano de leitura pelo Facebook, pelo Instagram, e na medida do possível a gente vai fazendo esses spoilers aqui pelo YouTube, esse resumão, né, do que nós estamos tratando aqui. Amém? Isso é só para você entender e a gente vai tentar seguir nessa jornada aí pelos 6 meses, lembrando que tudo quanto nós ligamos na terra está sendo ligado nos céus. E olha que benção, esse compromisso que nós estamos tendo com a palavra de Deus, ó, Deus está vendo e Deus está nos honrando, nos abençoando através dessa iniciativa, desse desejo, dessa vontade de conhecer mais sobre isso, sobre Ele. Por isso,
Ore sempre, peça direção a Deus, peça uma revelação especial de Deus e a gente vai seguindo por aqui com a graça de Deus. E aí essa pessoa, desculpa, da nossa comunidade, né, falou que gosta muito de João. Olha só, gosta muito do livro de João. E eu queria saber de você, qual é o livro da Bíblia que você gosta? Qual é o livro que chama mais a sua atenção e por que você gosta? Compartilha depois aí pra gente ter um conhecimento aí sobre a sua opinião, sobre o seu ponto de vista. E vamos compartilhando aí informações, porque eu tenho uma forma de olhar e interpretar, talvez você tenha uma forma diferente de olhar e interpretar, que venha complementar a nossa visão e agregar aí conhecimento e bênção para todos nós, tá bom? Foi muito bom estar aqui com você, eu espero que amanhã você continue motivado. Amanhã nós temos o segundo dia desta caminhada e eu espero que Deus te abençoe hoje e sempre, todos os dias, tá bom? Vamos caminhar junto? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã. Um grande abraço para você.